Todo mundo sabe que investir em ações tem risco, mas poucos sabem medir esse risco. E sem medir, você não consegue precificá-lo. Hoje a gente vai entrar na anatomia do risco. A gente vai aprender o que é o beta, como funciona o KPM, né, o CAPM, que é um cálculo, uma fórmula de identificar qual é o custo do meu capital próprio através de alguns índices, de alguns indicadores, tá? E como chegar ao número mais importante para o acionista, o custo do capital próprio, né? É isso que significa, essa é a consequência, esse é o resultado dessa fórmula matemática que a gente chama de CAPM. Beleza? Eu sou Gabriel Fernandes, sou Head Partner da Vispo Capital aqui na unidade de Valuation. Então, todos os projetos de avaliação de ativos, a gente utiliza o CAPM para conseguir mensurar qual é o custo de capital próprio, né? Depois a gente faz um segundo exercício lá de custo de capital de terceiro e a gente chega no WACC. Né? O que é o WACC? O OC é a taxa de desconto, né? Quando a gente está falando de valuation, quando a gente está falando de fluxo de caixa descontado, a gente tem uma premissa, né? Que é o tempo e o dinheiro são altamente correlacionados, ou seja, são duas coisas que a gente precisa analisar de forma conjunta, né? O dinheiro ele perde valor ao longo do tempo. Então, essa é a premissa fundamental quando a gente fala de valuation por fluxo de caixa descontado. A gente faz uma projeção de 5 anos, né? E dentro dessas projeções de 5 anos, a gente precisa entender qual é o valor que a gente vai ter lá no final, né, para distribuir para os acionistas em 1 ano à frente, 2 anos à frente, 3 anos à frente, 4 anos à frente, né? E aí, quando a gente chega nesses resultados lá no futuro, a gente precisa mensurar quanto que esses resultados lá no futuro, eles equivalem hoje, né? Quanto que é R$ 100 hoje que eu estou projetando receber daqui a 3 anos, daqui a 2 anos. Então, preciso fazer esse exercício de desconto, né? Para entender quanto esses R$ 100 lá na frente, lá, eles valem hoje. Então, o WOC, ele serve para isso. É uma taxa de desconto, tá? E dentro do WOC, a gente tem o CAPM como um dos principais cálculos ali para chegar no custo de capital próprio, e o custo de capital de terceiro, ele tem uma referência um pouco mais simples, tá? Hoje a gente vai se atentar no CAPM, beleza? Existem dois grandes tipos de risco em um investimento, tá? A gente tem o risco específico, que é um risco que ele é particular, ele é daquela empresa, tá? Especificamente dessa empresa. Um escândalo de gestão, uma falha no produto, um incêndio na fábrica, sabe? São exemplos de riscos, de consequências que elas estão ligadas apenas a essa empresa especificamente. Não significa que vai ter isso é um risco premeditado do mercado, ou seja, todas as empresas desse setor elas estão, né, aptas a estar dentro desse risco, elas estão aptas a passar por algum tipo de situação como essa. Esse risco você pode eliminar simplesmente diversificando sua carteira, né, sobre a ótica do investidor. Se você tem 20 empresas, o problema numa não destrói o teu portfólio inteiro de investimentos, né? Ou seja, se eu tenho um risco específico dentro de um dos meus investimentos, beleza. Se eu tenho é até um ditado popular, né? Não colocar todos os ovos dentro da mesma cesta, né? Do mesmo cesto. Significa que eu tenho investimentos que existem riscos, né? Atribuídos a esses investimentos, mas de forma diluída. Que eu tenho, por exemplo, 6 setores diferentes de empresas, né? De nichos, e eu faço um investimento dentro esses 6 nichos diferentes, um deles pode sofrer algum tipo de variação, sofrer algum risco como esse, né, intrínseco, um risco específico, e eu ainda tenho outras 5 empresas, né, outros 5 investimentos que eles não estão atribuídos a esse risco intrínseco, eles não sofreram, né, consequências, ou seja, ainda tenho um respaldo, ainda tenho uma segurança dentro da minha carteira de investimentos, dentro, né, do meu portfólio, que me dá essa segurança. Tirando esse risco, né, intrínseco e específico, a gente tem o risco de mercado, tá? Ou sistemático. É o risco que afeta todas as empresas ao mesmo tempo. Uma recessão global, uma alta de juros, uma pandemia, tá? Esses riscos, eles não somem com a diversificação, porque você não tem como escapar dele, tá? Tecnicamente, a gente está falando de algo que vai ter um impacto grande no setor, no país, enfim, no mundo, tá? Esses riscos, eles acabam, né, trazendo algumas consequências, mesmo que de forma indireta, para essas empresas. Então, existe algum impacto indireto que vai ocasionar ali
algum problema dentro do exemplo que eu dei ali das 6 empresas, né? Uma alta de juros, por exemplo, ela impacta os 6 mercados, independente de quais eles são. A pandemia também. Tá certo que pandemia tem alguns mercados ali que conseguiram ter um bom resultado, né, dentro da pandemia. Provedor de internet, principalmente, porque as pessoas precisavam ficar mais em casa, teve uma alta de home office, então as empresas estavam, né, investindo nos seus colaboradores e no aparato ali necessário na casa do colaborador para que ele conseguisse trabalhar de casa. Então, provedor de internet foi um dos setores que teve um bom resultado, né, uma boa performance na pandemia. Mas não significa que todos os outros mercados eles tenham tido essa mesma performance. A conclusão lógica que a gente tem, né, dessa análise, desses 2 principais riscos que a gente está trazendo aqui, é que o mercado ele não remunera o risco que você pode eliminar. Tá? O mercado ele remunera apenas o risco que você não pode eliminar, o risco de mercado. E esse risco ele é medido pelo beta. É um indicador muito importante que a gente utiliza aqui, né, um índice muito importante que a gente utiliza dentro do cálculo do CAPM. O que é o beta, tá, gente? O beta ele mede a sensibilidade de uma ação em relação ao mercado. Ou seja, se o beta é igual a 1, a ação se move igual ao mercado. Se o mercado sobe 10%, a ação sobe 10% junto com o mercado. Tá? Se o beta for maior do que 1, a ação ela é mais volátil que o mercado. Então, um beta de 1,5, por exemplo, significa que a ação ela sobe 15% quando o mercado ele sobe 10%. Tá? Mas também cai 15% quando o mercado cai 10%. Então, esse efeito ele é tanto para o positivo quanto para o negativo. E se o beta for menor do que 1, né, usando essa lógica de raciocínio aqui, a gente tem, óbvio, uma ação menos volátil. São empresas de utilities, por exemplo, tá? Tendem a ter um beta mais baixo. Ou seja, eles não sofrem tanta variação assim, positiva ou negativa, de acordo com o mercado. Empresas de tecnologia, startups, mineradoras de risco, né, elas têm o betas mais altos. E as empresas de saneamento, energia elétrica, elas têm o beta mais baixo, tá? Alguns exemplos que eu trago aqui para vocês conseguirem fixar esse entendimento, vocês conseguirem fixar esse conceito, tá? Esse índice, que ele é muito importante, a gente vai ver ele no cálculo depois do CAPM, vocês já estão habituados, né, já estão familiarizados com ele. O beta é uma medida histórica, tá? Calculado com base na regressão dos retornos da ação contra os retornos do mercado ao longo de um período. Mas o que isso importa para o valuation, tá? É o beta futuro, aquele que reflete o risco da empresa daqui para frente. Com o beta em mãos, a gente pode calcular o custo do capital próprio usando o modelo CAPM, né? O CAPM, em inglês, ele significa Capital Asset Pricing Model, né? Que é um cálculo que a gente utiliza para chegar nesse risco de capital próprio, beleza? A gente tem o beta, né, sendo estimado e calculado por várias instituições, mas a gente utiliza muito a base que o Damodaran ele promove anualmente e faz as suas atualizações ali dentro de alguns períodos dentro do ano, para que ele utilize uma base de empresas, né? Quantidade de empresas, ele lista todos os setores, né? De empresas, e ele vai listando a quantidade de empresas que existem dentro desses mercados, tá? Dentro desses setores. E ele faz todo esse cálculo e entrega para a gente lá no site, tá? Da New York University. Então, toda essa base de dados, ela pode ser calculada, né? Para chegar no beta, mas ela também pode ser, a gente pode pegar essa base, né, esse beta pronto, já calculado, dentro dessa origem, tá? Dentro desse estudo que o Damodaran faz. Mas voltando para a fórmula do CAPM, tá, gente? O que a gente vai ter como base? É o KE igual RF mais o beta vezes RM menos RF. E daí, o que eu quero trazer aqui como referência, tá? Vamos explicar um pouco mais sobre cada um desses elementos da fórmula matemática. O KE é o custo do capital próprio, tá? Então é aquilo que a gente quer chegar, tá? É o nosso objetivo. O RF, nessa fórmula, é a taxa livre de risco, tá? Geralmente é o juro do título do governo de longo prazo, tá? A gente pode utilizar, se for uma análise aqui dentro do Brasil, né? O investimento mais seguro dentro do Brasil. Se a gente quiser fazer um cálculo fora do Brasil, por exemplo, avaliar uma empresa fora do Brasil, geralmente a gente vai se aproximar, né, a taxa livre de risco do Tesouro dos Estados Unidos, né, os T-Bonds. Porque
Os Estados Unidos, né, é uma economia muito forte, tem a moeda mais forte da economia mundial, e a gente tem como referência, né, os títulos, né, do Tesouro, ou seja, os títulos da moeda, como uma referência de investimento mais seguro. E se a moeda, né, o dólar, ele é a moeda mais forte, então o investimento em moeda é o mais seguro, o investimento na moeda que é mais forte, ou seja, o dólar, é o investimento mais seguro do mundo, tá? Então a gente pode utilizar isso como parâmetro também. O beta, né, é esse índice que a gente está discorrendo hoje aqui nesse vídeo, né? E RM menos RF é o prêmio de risco do mercado, tá? O quanto o mercado ele rende a mais que o ativo livre de risco historicamente. O exemplo prático disso, né? Vamos trazer aqui já alguns cálculos. A gente vai usar uns valores aqui hipotéticos para a gente conseguir calcular, beleza? A gente tem ali, digamos que uma taxa livre de risco de 6%, ou seja, o rendimento desse investimento ele tem que bater 6%. O prêmio de risco do mercado seja 5% e o beta da empresa seja 1,3%. Tá? Seguindo aquela lógica, né, da fórmula matemática ali, a gente tem o custo do capital próprio, KE, né, é igual a 6% mais 1,3 vezes 5%. Tá? Igual 6% mais 6,5%, totalizando em 12,5%. Beleza? Então, essa é a referência que a gente tem de CAPM, tá? De custo de capital próprio. Ou seja, esses 12,5% que a gente chegou no final é o quanto o investidor ele espera ter de remuneração do seu capital quando aportado nessa operação, tá? Com esses termos: 6%, 1,3% de beta e 5%, tá? Então, trazendo essas referências aqui, é aquilo que a gente espera, é aquilo que o investidor espera ter de rentabilização ali, de retorno sobre o investimento dele, sobre o capital dele. Beleza? Essa é a relação que a gente traz aqui sobre o resultado final, né, o do CAPM, contra a leitura que a gente faz desse resultado, né? Beleza, deu 12,5%. O que eu faço com isso agora? Show, agora eu sei que eu tenho um parâmetro de retorno sobre esse investimento. Eu tenho um parâmetro de quanto esse investimento ele precisa me rentabilizar. Isso pode ser utilizado tanto para a gente controlar, né, os resultados futuros e quanto está rentabilizando, se de fato está chegando nesses 12%, ou para tomada de decisão. Se a gente tem um outro investimento que está rentabilizando mais do que isso, daqui a pouco, né, se torna mais atrativo para o investidor aportar o recurso no outro investimento do que neste, beleza? O custo do capital, ele é a taxa de desconto que a gente utiliza no valuation do acionista, tá? Então, trazendo agora essa análise geral aqui de CAPM e aplicando ela dentro do valuation, tá? Se você se lembra da aula anterior ali, o valor da ação é o valor presente dos fluxos futuros, né? Foi mencionado isso na última aula. E a taxa que a gente usa para descontar é exatamente esse custo de capital próprio, tá? Porque a gente está fazendo uma referência a tudo aquilo que a gente tem de capital próprio, né? Que a gente está tendo ali de retorno, ou seja, o lucro que a gente está tendo da operação, e a gente vai utilizar esse custo de capital próprio para efetuar os descontos dessa geração de caixa ali que a operação tem. Dito isso, quanto maior for o beta, maior é o custo de oportunidade, tá? Maior é o custo de capital próprio. E quanto maior for o custo de capital, né? Quanto maior for o KE, menor o valor presente. Em outras palavras, tá? Empresas mais arriscadas valem menos. Por quê? Porque se a gente aumenta a nossa taxa de desconto, mesmo que a gente tenha mais valor, mesmo que a gente tenha mais geração de caixa no futuro, esses descontos maiores, eles representam um valor menor no período atual. E quanto maior for esse desconto, menor for esse valor atual, menor é o nosso valuation. Isso é do contrário, seguindo essa lógica, também serve. Por isso que empresas menos arriscadas, elas tendem a valer mais, porque o meu desconto é menor, né? Minha taxa ali de custo de capital próprio, ela é pequena, o meu desconto é menor e o meu valor presente ele é maior, tá? Então, consequentemente, meu valuation também aumenta. E isso explica porque empresas de tecnologia em fase de crescimento com alto risco muitas vezes têm múltiplos de mercado aparentemente altos, né? O mercado está apostando em crescimento futuro enorme para compensar o risco. Então, quando essas startups, elas entram em rodadas de investimento, sempre é visto, né,
que a rentabilidade, o ROI, esses 12,5% que a gente trouxe ali, ele precisa ser muito maior do que isso. Porque a gente sai queimando caixa no primeiro momento, a gente sabe que existem as fases da startup, e nas primeiras fases é investimento puro, é cash burn. Ou seja, eles vão queimar muito caixa, porque eles precisam fazer muitos investimentos até eles conseguirem chegar, né, no seu objetivo. Enfim, pode ser desde a validação do produto, trazer algum serviço novo, entrar em outro mercado, enfim, né? Tem aí as estratégias daí e os objetivos das startups, podem ser inúmeros, mas quando eles chegam nesse objetivo, aí sim, né? A gente não precisa mais de tanto investimento intensivo, agora é só a escala. Ou seja, investimos o suficiente, validamos o produto, agora é a escala. E essa escala passa desde mais receita, né? Continuar vendendo esse produto, essa solução, ou escalar margem, né? Ou seja, agora que a gente já tem o produto validado, vamos fazer o possível para que aumentamos as margens operacionais desse produto. Seja reduzindo ali o custo, né? Seja reduzindo as despesas, ou seja, a gente conseguindo precificar da forma mais adequada, aumentando o ticket desse produto. Então, gente, para a gente finalizar aqui essa aula, tá? Hoje a gente aprendeu que o risco que importa é o risco de mercado, tá? Não o diversificável. O beta, ele mede quanto uma ação oscila em relação ao mercado. O CAPM transforma o beta em custo do capital próprio, e esse custo é a taxa de desconto usada para valorar o equity dessa operação, tá? Dessa empresa. Então são pontos aqui que a gente tocou muito voltados ao risco, né? Muito voltados até a gente utiliza alguma palavra que é meio intangível aos olhos de um investidor. Por que isso é intangível aos olhos do investidor? Porque é muito difícil tu mensurar o risco de investimento nesse negócio. É muito difícil tu deixar palpável, né? Tu conseguir comprovar que esse risco existe, quanto é esse risco e qual é o parâmetro que eu estou utilizando. Então, dentro dessa estrutura de CAPM, a gente tem matematicamente um elemento, né, para ser utilizado. Então, assim, a gente une, né, junta a análise que a gente tem sobre negócios e a gente coloca isso, a gente traduz isso em matemática financeira para conseguir tomar uma decisão baseada em um índice, né, em um indicador. Então, essa é a importância do CAPM para análise de um valuation, para análise de um investimento, tá? É para isso que a gente utiliza esse carinha. E na próxima aula, tá, a gente vai sair da teoria e mergulhar um pouco mais nos números. Então, a gente vai aprender a transformar o lucro contábil em fluxo de caixa real para o acionista. Beleza? Estamos juntos, gente. Até a próxima.